Olá, meu nome é Wilson Leffa e meu objetivo neste vídeo é demonstrar como adquirimos o código da escrita. Vamos ver como ele surge, se desenvolve e nos constitui a partir de duas perspectivas, da filogênese e da ontogênese. Vamos lá! Este é o canal Epifanias em Linguística Aplicada, feito para quem usa a linguagem como ferramenta de trabalho, incluindo principalmente professores, comunicadores e pessoal da informática. Se gostar, dê seu like e compartilhe. Se não estiver inscrito, se inscreva. Não custa nada, é só clicar e você nos ajuda a propagar as ideias do canal. Vou demonstrar neste vídeo a tese de que o desenvolvimento da alfabetização em cada indivíduo é uma recapitulação do que acontece na história da humanidade. A tese é bem simples. Aquilo que a história levou 40 mil anos para construir, o indivíduo reconstrói em menos de 20. Ah, professor, agora o senhor pirou de vez. 40 mil anos em 20? Já calma, Frederico. Vou provar que é exatamente isso o que acontece. Estou até sendo modesto. Não precisamos de 20 anos para alcançar a história no ponto em que ela se encontra agora. Preciso de duas palavras-chave para construir meu argumento. A primeira é a palavra filogênese. Vem do grego philo, que significa tribo, e gênese, que significa desenvolvimento. Desenvolvimento da tribo, ou seja, história da evolução da espécie humana, no contexto que a gente está usando aqui. A outra palavra é ontogênese. Também vem do grego onto, que significa ente, indivíduo, e gênese, que significa desenvolvimento. Ontogênese é, então, desenvolvimento do indivíduo. Na filogênese, vista como desenvolvimento histórico da espécie, o ser humano começa quadrúpede, vira bípede, descobre a ferramenta como extensão do seu braço e embarca num processo contínuo de aperfeiçoamento de seus instrumentos. Na ontogênese, que é o desenvolvimento do indivíduo, começamos também caminhando de 4, aprendemos depois a caminhar com as 2 pernas, adquirimos habilidade no uso de ferramentas e nos aperfeiçoamos com elas. Ou seja, aquilo que acontece na vida de cada um aconteceu antes na evolução da espécie humana. Comecemos pela filogênese, mostrando de que modo surgiu o código da escrita na perspectiva histórica. Existe aqui uma longa timeline, nesses 40 mil anos que levam ao surgimento e evolução da escrita. Para simplificar, vamos dividir esse longo período em 5 etapas evolutivas: a icônica, a pré-silábica, a silábico-alfabética e a alfabética. Etapa icônica, fase anterior à escrita, são gravações e pinturas rupestres. O desenho é semelhante à realidade. Eu olho para o desenho de um animal e vejo o animal. Etapa pré-silábica, o desenho se transforma em escrita. À esquerda, alguns exemplos da escrita cuneiforme dos sumérios, aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. Note que cada caractere representava não o som de uma palavra, mas o seu significado. O significado da palavra montanha, por exemplo, era composto de 3 cunhas voltadas para o centro. Etapa silábica. Cada grafema representa não o significado de uma palavra, mas o som de uma sílaba. Um exemplo foi o silabário persa,
que usava uma versão cuneiforme de escrita. Um sistema silábico ainda usado atualmente é o hiragana na língua japonesa. Etapa silábico-alfabética, fase de transição entre a escrita silábica e a alfabética. Etapa alfabética. Cada grafema representa não uma palavra, não uma sílaba, mas um som da língua, que chamamos de fonema. É claro que às vezes tudo coincide. O fonema é pode ser ao mesmo tempo um fonema, uma sílaba e uma palavra. Ela é uma princesa. Essa é a criação e desenvolvimento do código da escrita olhando da perspectiva da filogênese. Vamos agora para a perspectiva da ontogênese, vendo de que modo o código da escrita normalmente surge e se desenvolve em cada um de nós. Quem mais pesquisou sobre isso foi Emília Ferreiro e seus inúmeros colaboradores, a partir da década de 1980. Vamos ver o que eles dizem sobre o desenvolvimento da escrita na criança, começando com um alerta interessante de Emília Ferreiro. A escrita é importante na escola porque é importante fora da escola, e não o inverso. É a ideia de que aprendemos para a vida e não para a escola. Mas vamos resumir o que elas disseram. Nível icônico antecede o processo de alfabetização. A criança rabisca sem saber a diferença entre o desenho e a escrita. Não tem noção do grafema como unidade da escrita. Etapa pré-silábica. A criança inicia o processo de alfabetização, fazendo a diferença entre desenho e escrita. Surge a noção de grafema como unidade correspondente à palavra. Nível silábico. A criança descobre que as palavras são compostas de sílabas e basicamente atribui um grafema para cada sílaba. Macaco, pedra, bota, café. Nível silábico alfabético. A criança inicia a transição do nível silábico para o alfabético, misturando os dois. Nível alfabético. A criança finalmente estabelece a correspondência entre o fonema e o grafema. Resumindo, o que já é um resumo, temos o seguinte. Na perspectiva da filogênese, começamos na fase icônica, com as gravuras rupestres, evoluímos para a escrita pré-silábica, depois chegamos à fase silábica, a silábico-alfabética e, finalmente, depois de quase 40 mil anos, a fase alfabética. Quando vamos para a perspectiva da ontogênese, com foco na pessoa, vemos que a história se repete. Nível icônico, pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. O que levou milênios para ser alcançado, agora se completa em apenas alguns anos, talvez até alguns meses. A tese está confirmada. A ontogênese repete a filogênese. O que acontece na vida de cada um aconteceu antes na evolução da espécie humana. Quando alfabetizamos a criança, parece que temos dois caminhos a escolher. Ou começamos pela perspectiva de quem já está alfabetizado e impomos o código à criança, ou começamos pela perspectiva da criança, ainda não alfabetizada, e construímos o código junto com ela. Fica para a nossa reflexão. Gente, por hoje é isso. Se gostou, dê seu like e compartilhe nas suas redes. Muito obrigado pela atenção.